Vamos iniciar agora a nossa revisão de história, revisão para o simulado, tá? A tia vai filmar um pouquinho da folhinha, depois continuem aqui comigo, tá? Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Esta é a revisão de história, tá? Vamos ler e completar. Quando nascemos, nossos dados são registrados num documento chamado... Peçam para que a mamãe, o papai, pegue a certidão de nascimento e mostre a vocês esse documento, que é o primeiro documento, né, que nós recebemos quando nascemos. Ali é colocado todos os nossos dados, nome de pai, mãe, o local onde nascemos, o nosso nome completo, né? Então, nessa primeira questão aí, o nome do documento é certidão de nascimento. Aproveitem para pegar, explorar os documentos, olhar com atenção, observar todos os dados que constam neste documento, tá? Então vamos lá. Letrinha B. Nesse documento, somos identificados pelo nosso nome e sobrenome. Vocês vão escrever sobrenome, o que identifica as pessoas da mesma família. Então, o sobrenome é o que identifica as pessoas da mesma família, tá? Vamos agora aqui, ó, letrinha D. Qual é o documento retirado nos postos de vacinação ou hospitais, onde são registradas as vacinas que tomamos desde que nascemos, para nos proteger das doenças? Aí vocês vão escrever caderneta de vacinação, tá? Aqui vocês podem observar, olha, caderneta de vacinação, tá vendo? Aqui tem o registro do crescimento da criança que os médicos costumam fazer, né? Tem várias informações e dicas aqui para os pais, né? Tem também um gráfico que mostra o crescimento da criança, que a tia está mostrando o gráfico, e aqui o pediatra consegue ver, aqui no rosinha se for menina, no azul se for menino, né? O pediatra consegue ver o crescimento da criança, né? Aqui fica todo o registro de vacinação, todas as vacinas que a criança já tomou e anotações das vacinas que ela vai precisar tomar, tá bem? Então, esse aqui é um modelo de caderneta de vacinação da minha filha Suzana, tá? Eu botei até uma capinha aqui, que com o tempo ela vai soltando, né? De tanto a gente pegar, abrir, usar, tá bom? Então, peçam para a mamãe, para o papai mostrar a caderneta de vocês. Na atividade 2, é solicitado que vocês façam nesse quadro o seu autorretrato, né? Que é o quê? A sua imagem, né? Você vai se desenhar aí, tá? Nessa atividade aqui, vocês podem observar na primeira coluna vários documentos, tá? São os documentos que todo cidadão precisa ter. Então, lá o primeiro, vocês vão observar e vão ligar aqui, ó, onde ele está sendo descrito. Quem ele é? Vocês vão procurar aqui, ó. Então, vamos lá. Esse primeiro aqui é o CPF. Vocês vão ligar aqui, ó. Cadastro de pessoas físicas. Com ele, podemos abrir contas em bancos, ter cartões de crédito ou débito e acesso a outros documentos. O segundo aqui, ó, o título eleitoral. Com esse documento, olha, onde você vai ligar, ó. Título, cadê o título? Vamos procurar. Aqui, ó. É um documento que lhe dá o direito de votar e escolher os seus governantes, né? O político que fizer a proposta que lhe convencer que será um bom governante para o país, para o município, vocês têm direito de votar nele se tiver o título eleitoral, tá?
Aqui tem a carteira de trabalho. Aqui é onde fica registrado todo o seu histórico de trabalhador. A sua data de entrada na empresa, o salário, a data de saída da empresa, tá? Então, vocês vão ligar aqui, ó, carteira de trabalho. Aqui, ó, carteira de identidade, também conhecida como RG, Registro Geral. Então, vocês vão ligar aqui, ó. É o documento que comprova quem você é. Nele, a sua foto, assinatura. Tem os dados também de seu pai, de sua mãe, né? Ou a cidade onde nasceu. Aqui, nessa próxima imagem, é o documento que todo motorista deve ter. Sem esse documento, ele não pode dirigir, tá? Tanto como dirigir carro, pilotar moto, dirigir caminhão, ônibus, apenas se tiver, ó, a carteira nacional de habilitação. Só pode conduzir veículos se tiver esse documento, tá? Conhecido como CNH. E aqui, por último, tem a carteira do estudante, tá? A carteira do estudante está aqui, ó. Vocês vão ligar e é com essa carteira que vocês comprovam que são estudantes e vocês podem usufruir do direito de ter desconto em qualquer manifestação cultural, teatro, cinema, shows, qualquer tipo de apresentação ligada à cultura, o estudante tem direito, tá? Museus, tá bem? Essa próxima página aí, olha, tem vários balões, então vocês vão usar as palavras dos balões para completar as frases. A formação do povo brasileiro tem contribuições de vários povos, tá? Vocês vão completar aí com as palavras vários povos. Por que, tia, vários povos? Porque quando os portugueses aqui chegaram, que eles falaram que descobriram o Brasil, né? Na verdade, o Brasil já tinha habitantes, que eram os indígenas, né? Então, eles simplesmente chegaram sem ser convidados, né? E dividiram a terra aqui com os nossos queridos índios. E depois, eles trouxeram os africanos, tá? E os africanos trabalharam muito para a construção do nosso país, tá? Então, muitos monumentos, muitas ruas, muitos bens que hoje nós temos foram construídos pelos africanos, tá? Que trabalharam muito, foram feitos de escravos aqui. Então, a nossa cultura, né? O povo brasileiro, ele tem a mistura dessas três raças, né? Os europeus, os indígenas e os africanos. Então, a nossa cultura é rica, porque teve a contribuição de vários povos. Aqui na segunda linha, vocês vão completar com a palavra criança. Tem direito à educação, à saúde e ao lazer. Todas as crianças têm uma cultura e uma nação. A criança deve ser... Então, vamos lá. A criança deve ser protegida pelos adultos, tá? Toda criança precisa ter a proteção de um adulto. Esse adulto deve se responsabilizar para cuidar dessa criança. Então, toda criança precisa ser protegida. A etnia de cada criança deve ser respeitada. O que é etnia? É a história daquele povo, né? É a cultura que aquele povo carrega, aquela criança carrega. Então, sua religião, seus costumes, seu modo de ser precisa ser respeitado, tá bom? Então, vamos para a próxima página. Aí na atividade 5, está escrito assim, ó, herdamos um pouco da cultura dos diversos povos que contribuíram para a formação do nosso país. Relacione cada povo à sua cultura. Como a tia explicou,
Tanto os indígenas quanto os europeus e os africanos contribuíram muito para a formação do nosso povo, para a construção do nosso país, né? Cada um deu a sua colaboração, né? E nós temos no nosso sangue a mistura dessas três raças, né? Nós somos uma mistura de indígenas, negros, né, africanos e europeus, tá? Então, o que eles deixaram também de costumes nas danças, nas manifestações culturais, na forma de se expressar, na culinária, tudo isso nós herdamos. Vamos ler um pouquinho aqui na segunda coluna e vamos ver como a gente vai relacionar. A primeira frase lá, ó, as crianças europeias trouxeram vários brinquedos e brincadeiras como a pipa, o jogo de amarelinha, de bolinha de gude, o jogo de botão e peão. A gente pode ver que nós ainda brincamos dessas brincadeiras. Então a gente vai pegar aqui, ó, o número 3, onde tem a foto de crianças europeias, e vamos colocar aqui na primeira frase, tá bom? Vamos ler a segunda. As crianças indígenas convivem em grupo e em algumas tribos as meninas brincam com bonecas de argila, aprendem a plantar, fazem objetos de cerâmica. Já os meninos brincam de peteca, de subir em árvores e brincam com os pequenos animais. Então aí está falando um pouco do modo de viver dos indígenas. Então a gente vai pegar a foto número 1, tá? Que é referente aos indígenas, e vamos colocar aqui no segundo texto, né? Então vamos agora observar a imagem 2 e vamos ver aqui o que está faltando. As crianças africanas também influenciaram muito a nossa cultura. Os meninos aprendem com os adultos a tocar instrumentos e a fazer batucada. As meninas usam pulseiras e colares, panos coloridos e confeccionam bonecas de pano. Então aí fala um pouquinho do costume, né, do modo de vida dos africanos. E a gente pode observar que nesses 3 modos de vida aí, nós vemos um pouquinho dos nossos costumes, né? Nós temos aí esses mesmos costumes. Então, a gente pode ver que a nossa cultura tem muita influência desses 3 povos. E aí vocês vão colocar aqui, ó, o número 3 lá na primeira afirmativa, o número 1 na segunda e o número 2 na última. Na atividade 6, pesquise, recorte, cole ou ilustre no espaço abaixo brinquedos e brincadeiras antigas. Vocês vão pesquisar, tem no livro, tá? Vocês podem conversar com o papai, com a mamãe, com o vovô, com a vovó, o tio, alguém que possa contar para vocês brincadeiras antigas que hoje quase não são mais usadas, né? Porque hoje em dia as crianças ficam muito presas à tecnologia, o que não é tão bom, né? Porque o importante é a gente usar a criatividade, né? Reviver toda essa cultura deixada aí pelos povos que formaram a nossa nação, né? Que são brincadeiras muito sadias. Então, após essa pesquisa, vocês terminam a revisão de história, tá bem? Então, terminando a revisão de história, tá? A gente fica por aqui e apenas na segunda-feira vocês vão fazer o simulado de todo esse conteúdo aí que nós acabamos de ver, tá? Um grande beijo, boa sorte. Qualquer dificuldade, falem aqui com a tia, tá? Até a próxima!